Hello students! Olá alunos! Welcome to our English class. Bem-vindos à nossa aula de língua inglesa. Meu nome é Camila, my name is Camila. E na aula de hoje nós vamos estudar sobre estrangeirismos. Vamos comigo aqui na tela entender o que é esse estrangeirismo. Você já ouviu falar em estrangeirismos? Talvez você use no seu dia a dia, mas muitas vezes não percebe. O que são estrangeirismos? São palavras oriundas que têm origem de outros idiomas e que usamos em nosso dia a dia. Por quais motivos isso ocorre? Essa incorporação ocorre devido a diversas razões. O avanço tecnológico, a crescente globalização, aproximação com falantes de outros idiomas e o processo de assimilação cultural natural. Todo dia, muitas pessoas viajam de um país para o outro, muitas vezes a negócio, querendo fazer algum tipo de investimento em um país e, como consequência, ela acaba levando a língua dela para esse lugar. Elas acabam se comunicando. Então, vocês vão ver que não apenas em inglês, mas também em vários idiomas, as pessoas utilizam palavras e acabam, entre aspas, pegando emprestado esses termos de outros países. E isso acaba sendo incorporado também na língua portuguesa. Vamos acompanhar aqui. Como nós podemos identificar esses estrangeirismos? Elas geralmente são palavras em outro idioma, nós também usamos com muita frequência e pode haver uma tradução em português que o substitua, porém muitos preferem usar em inglês. Você, por exemplo, já ouviu falar no termo fake news? Muitas vezes as pessoas preferem falar fake news ao invés de falar notícia falsa, que é exatamente o termo propriamente dito. Porém, muitas pessoas acabam preferindo utilizar a língua inglesa do que o próprio idioma. Esse é um bom exemplo. Continuando, temos aqui para vocês na tela alguns exemplos de estrangeirismos. No árabe, por exemplo, nós temos álgebra, safari. No espanhol, cavalheiro, aficionado. Africano, nós temos o dendê, axé, acarajé. Em japonês, nós temos o anime, karaokê, sushi. No francês, nós temos gourmet, perfume. No chinês, nós também temos o tofu. Italiano, cappuccino, pizza, risoto. Com certeza você aí de casa já deve ter visto essas palavras ou até mesmo utilizado essas palavras no seu dia a dia. Porém, elas têm origens em outras línguas e isso acaba sendo incorporado à nossa língua portuguesa. Como vocês observaram, isso é um processo natural e também muitas vezes inevitável, até porque você está ali, a língua é algo vivo, então no dia a dia ela acaba se transformando. Entendido? Vamos continuar aqui a nossa aula falando sobre os anglicismos ou estrangeirismos também, na língua inglesa, são palavras ou expressões em inglês que são incorporadas à língua portuguesa. São comuns em áreas como tecnologia, o marketing, a moda, negócios e em contextos informais. Algumas palavras inglesas comuns são download, e-mail, feedback, que no caso aqui o feedback é o retorno, muitas pessoas preferem falar feedback. Nós temos o home office, muito comum também durante o período pandêmico, né, que no caso as pessoas passaram a trabalhar em casa, então eles adotaram esse termo home office. Também temos o online, upgrade, nós temos trend, deadline, happy hour, look, outfit,
shopping. Nesse caso do shopping significa ir às compras, porém as pessoas preferem falar shopping. Nós temos o weekend, fim de semana, o bacon, hot dog, que no caso é o cachorro quente, porém as pessoas preferem falar hot dog. Temos o bife, sweater e sanduíche. Além dessas palavras que eu falei para vocês, existe também uma infinidade de palavras que com certeza você deve lembrar, que você utiliza também no seu dia a dia, que são de origem inglesa ou até mesmo de outra nacionalidade. Então você pode perceber que acaba se tornando um processo mais natural e que você fala tranquilamente. Continuando, o estrangeirismo atrapalha na comunicação? Você já chegou a pensar a respeito disso? Depende da maneira como é utilizado. O sucesso da comunicação é a finalidade da linguagem. Sendo assim, opte sempre pelo bom senso. No caso, se você perceber que você está utilizando muito estrangeirismo e talvez a sua conversa, a sua comunicação não está ficando muito legal, você pode observar quanto que você pode utilizar desse tipo de palavra, no caso, os estrangeirismos, ou não, tudo bem? Continuando, attention, atenção. Apesar de ser muito utilizados, os estrangeirismos causam uma certa irritação em algumas pessoas, pois existem palavras em português que podem ser utilizadas para se expressar. Porém, muitos falantes preferem os estrangeirismos. Aqui na tela eu tenho para vocês um exemplo muito bom. Nós temos o cupcake, né, que é aquele bolinho pequeno. As pessoas utilizam muito esse termo, né, para falar do bolinho, no caso o cupcake. Temos a pizza, como propriamente eu já havia falado para vocês. Nós temos o hambúrguer, né, que as pessoas falam, o hambúrguer. E também utilizamos o termo sushi, e vocês podem observar que várias dessas comidas não necessariamente foram originadas, não foram exatamente produzidas aqui no Brasil, porque vieram de fora. Então, exatamente esses termos, os nomes delas também acabaram chegando junto. Tudo bem? Continuando. Estamos chegando ao finalzinho da nossa aula, vamos fazer uma breve revisão. Nesse caso, let's review, vamos revisar. Falamos na aula de hoje o que são os estrangeirismos e eu falei para vocês alguns exemplos, que foi o caso também de, além de termos da língua inglesa, falamos também sobre alguns estrangeirismos de outros países. Falamos também quais os motivos dos usos das palavras estrangeiras no dia a dia e exemplos de estrangeirismos em inglês e outras línguas. E aqui para vocês, para finalizar, a palavra feedback, como eu falei para vocês, que significa retorno em língua portuguesa, que também é muito utilizado aí ao final de algo. Quando você faz algo e a pessoa dá, entre aspas, o feedback, o retorno. Então, gente, essa foi a nossa aula. Para mais informações, acessem as nossas referências que estão aí na tela para vocês. Nós temos aqui a primeira pergunta. Então, vocês vão acompanhar aqui comigo, eu vou fazer a leitura e vocês aí de casa vão me dizer qual a resposta mais apropriada, tudo bem? Vamos lá. Número 1. Sobre os estrangeirismos, marque a alternativa incorreta. Letra A. É possível haver uso de palavras de vários idiomas nesse processo. Letra B. Apropriação de elementos, expressões e construções alheias ao idioma. Letra C. Processo que se refere aos termos que não pertencem genuinamente ao léxico de uma língua, mas em virtude de um processo natural e assimilação cultural, acabam constituindo o nosso vocabulário. Letra D. Deve-se preferir a própria língua quando houver correspondentes que façam a substituição eficiente de um termo que esteja em outra língua.
E letra E, tentativa de apropriação de uma língua estrangeira em detrimento do idioma local. Observem, pessoal, que aqui eu vou querer nessa questão a alternativa incorreta, ou seja, dessas alternativas existe apenas uma que não está de acordo com os estrangeirismos. Então, de acordo com o que você acabou de ler, qual dessas alternativas seria mais apropriada como a forma incorreta em relação ao estrangeirismo? Vamos lá? Nós temos aí a letra E, porque no caso do estrangeirismo, aqui está afirmando que seria uma tentativa de apropriação de uma língua estrangeira em detrimento do idioma local. Não é necessariamente isso, até porque vocês viram na aula anterior que existem termos na própria nacionalidade para se referir a um termo estrangeiro, digamos assim, e a pessoa pode optar por falar esse estrangeirismo ou não. Então, nesse caso, não é uma supervalorização de outra língua, e sim apenas um uso que é dado de forma natural. Tudo bem? Vamos agora para a segunda questão. Vamos ler agora o enunciado. Todos os dias, nós convivemos com uma série de palavras em inglês, daí percebemos a importância e a influência que exercem sobre a nossa cultura. Com isso em mente, assinale a resposta que contém apenas palavras de origem da língua inglesa. Letra A: jeans, shopping center, lâmpada e lan house. Letra B: internet, website, Windows, Word, download. Letra C: e-mail, messenger, outdoor e cachorro-quente. Letra D: light, hambúrguer, drink e dieta. E na letra E: cappuccino, zebra, axé e perfume. Então, vocês podem observar que aí no enunciado ele quer apenas palavras de origem da língua inglesa. Então, observem aí que é o que nós vamos querer na nossa alternativa. Então, de letra A até a letra E, qual delas possui apenas palavras de origem da língua inglesa? A letra B corresponde à nossa resposta. Nós temos aqui internet, website, Windows, Word e download. E vocês podem perceber que todas essas palavras elas estão relacionadas ao ramo da tecnologia. Você que utiliza computador no seu dia a dia, utiliza muito telefone, com certeza você já deve ter visto esses termos no seu dia a dia, certo? Então, a letra B corresponde à nossa resposta, o gabarito da nossa questão. Então, pessoal, essas são as nossas referências. Para mais informações, vocês podem estar pesquisando. E essa foi a nossa aula de hoje. Vejo vocês na próxima aula. Bye, bye. See you next class.